Fala, torcedor Ponte Pretano, estamos começando aqui mais um Derbycast. Episódio de hoje, vamos falar então sobre a campanha de recuperação da Macaca no Campeonato Paulista. Semifinalista, foi eliminado no último domingo pela equipe do Palmeiras, antes tinha eliminado o Santos na quinta-feira pelas quartas de final, e também já começamos a pensar um pouco na Série B do Campeonato Brasileiro, as primeiras rodadas, enfim. Comigo, João Marcos Carneiro, está o Eduardo Martins. Tudo bom, Edu? Fala, João, tudo bom? E você? Tudo certinho? Vamos para mais uma edição do Derbycast com muitas informações da Ponte Preta. Infelizmente não veio a final do Campeonato Paulista, mas a Ponte fez uma grande campanha nessa reta final de competição. Exatamente, né? Além da toda aquela questão de que a gente já tinha trazido no último programa, falando da classificação improvável que aconteceu para o mata-mata, na quinta-feira passada, então, primeiramente, jogou contra o Santos na Vila Belmiro, saiu atrás, gol do Marinho, porém depois o próprio Marinho foi expulso e no segundo tempo a Macaca virou com gols do Bruno Rodrigues, do Moisés e do João Paulo. Bom jogo da Macaca na quinta-feira, né? Conseguiu uma vitória importante, contou também, é claro, com a questão do Santos ter um jogador a menos, mas conseguiu a classificação jogando em território adversário, jogou melhor até, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo foi meio igual, acabou saindo atrás. Queria saber um pouco a sua opinião sobre essa primeira partida aí do mata-mata, Edu. Olha, João, eu gostei muito da Ponte Preta nessa reta final do Campeonato Paulista. Na última edição do nosso podcast, eu já havia falado, né, junto com o Lucas, você infelizmente não pôde estar presente, que a Ponte tinha ressurgido no estadual. E, na minha opinião, a Ponte saiu do Campeonato Paulista com muita honra, muito honrada, caiu, mas caiu de pé. Primeiramente, esse confronto contra o Santos, na Vila Belmiro, que muitos apontavam a equipe da Baixada como favorita, a Ponte Preta foi lá e surpreendeu. Que nem você falou muito bem, né? O Santos teve um jogador expulso, né, o Marinho, e a Ponte acabou se aproveitando um pouco disso, mas eu quero muito destacar também a atuação da Ponte Preta nesse dia, né? Começou muito mal, com uma falha do Ivan no gol do Santos, mas depois o time mudou e mudou bem ao estilo João Brigatti, né? Que representa muito esse ressurgimento da Ponte Preta nessa reta final de estadual. Gostei muito da força de vontade, da raça da equipe. É algo contagiante que eu tenho certeza que o torcedor ponte pretano está muito orgulhoso da postura da equipe nessa reta final de estadual. E também vale destacar as atuações de alguns jogadores, né? Para mim, o destaque nesse jogo foi o Bruno Rodrigues, mais uma vez. Muita movimentação, fez o primeiro gol, depois participou de mais um gol, do gol do Moisés, sabe? Então, eu gostei muito da atuação da Ponte Preta e vale chamar a atenção também para outros jogadores. O gol que o João Paulo fez foi digno de aplausos, né? Um jogador que muitas vezes era um dos poucos que se salvavam na Ponte, né, antes da pandemia, mas que agora voltou revigorado, se movimentando muito bem, ajudando demais na armação do time, na distribuição de jogo, tanto no meio-campo como no ataque, para fazer a bola chegar ao Bruno Rodrigues, ao Safira e depois no jogo contra o Palmeiras ao Roger também, que o João Paulo teve uma boa atuação. Então, assim, principalmente nesse jogo contra o Santos, eu gostei muito da atuação da Ponte. E acho que o maior destaque realmente fica para a pegada do time e também para a organização. Méritos de João Brigatti. Um time que na época do Gilson Kleina era muito bagunçado em vários momentos, não tinha um estilo de jogo. Agora a Ponte tem um estilo de jogo, sabe? Eu acho importante, isso é muito importante numa reconstrução de uma equipe que oscilou muito, sabe? Então eu acho que assim, principalmente nesse jogo, a Ponte teve uma excelente atuação, alguns destaques individuais, mas não podemos deixar de falar do coletivo e méritos totais também do técnico João Brigatti. O que você achou desse jogo contra o Santos, João? Olha, eu estou mais ou menos na mesma toada que você, né? Só fazer uma observação, eu não estava entre os que acreditavam que o favoritismo era maior do lado do Santos. Porque, igual eu falei, acho que foi até nos nossos stories, né? Porque semana passada eu não participei aqui do podcast, mas eu falei nos stories que o retrospecto recente da Ponte em mata-matas contra o Santos era muito favorável para o lado da Ponte. E também tinha a questão de que, tudo bem, o Santos jogava dentro da Vila, mas não era um time confiável, que passava confiança para o torcedor. Tinha muita gente já desconfiando do trabalho do técnico Gesualdo Ferreira. Enfim,
E uma outra questão também, de que você pega o nível do Ivan, que não poderia ter falhado naquele gol da forma que falhou, e você pega o nível do outro goleiro adversário, com todo respeito ao Vladimir, mas não tem nível para jogar com a camisa do Santos. Então, eu acho que eram duas coisas que poderiam pesar, os dois goleiros, e acabou sendo fundamental. Praticamente o único chute que o Santos acertou no gol foi o gol, e do outro lado, uma bola no meio das pernas, um rebote para o Moisés muito bem posicionado fazer o gol, e o João Paulo brilhante no terceiro e último gol para fechar o caixão de vez. E uma outra coisa que eu achei interessante, a Ponte não deixou nem o Santos tentar fazer aquela pressão final de jogo, né? Natural, estava 2-1, o Santos tenderia a fazer uma pressão mesmo com um jogador a menos, e isso nem sequer aconteceu. Então eu vejo como outra questão muito favorável. E agora eu até já emendo com o jogo do Palmeiras, né? Se o Ivan foi mal Posso no só gol do completar um Santos, pouquinho nesse claro, jogo? claro, claro. Só para completar, que nem você falou, eu gostei muito disso também. A Ponte não sofreu. Sofreu um pouquinho no primeiro tempo, principalmente no começo de jogo, quando o Santos apertou bastante. Mas se você pegar o jogo no geral, a Ponte não sofreu, sabe? Virou o jogo, virou com autoridade, lógico, porque tinha um jogador a mais, isso acabou facilitando um pouco. Mas eu acho que vale destacar muito a postura da equipe. E um jogador que você falou, que eu faço questão de elogiar ele, é o Moisés, hein? Me pareceu uma peça muito útil, é um jogador que eu não conhecia, né, na época que ele estava no futebol catarinense, disputando o estadual, mas veio para Campinas com boas indicações e realmente parece ser um jogador muito útil. Gostei muito dele nesse jogo contra o Santos, entrou bem no segundo tempo, ajudou muito na movimentação, foi oportunista para fazer o gol depois do chute do Bruno Rodrigues, né, o rebote do Vladimir, e ele acabou fazendo o gol. Acho que vai ser uma peça muito útil para a Série B e, na minha visão, uma contratação acertada da Ponte Preta. Pegou um jogador que estava jogando no interior de Santa Catarina, se destacava lá, trouxe para Campinas e eu acho que vai ajudar muito a Macaca nessa sequência de temporada agora no Campeonato Brasileiro da Série B. Exatamente, né? Até o Moisés, um dos poucos reforços que a gente ainda pôde ver. Teve o Osman também, mas não teve muitos minutos, até pela condição física, É né? um pouquinho fora de forma ainda, né? Exatamente, mas também tende a ser um jogador importante, aí você junta com o Hernandes, Camilo, que a gente vai poder ver a partir do próximo final de semana na Série B, também tende a qualificar ainda mais as opções ofensivas do João Brigatti, deixar o time um pouco mais leve, né? Você vê até no jogo de domingo contra o Palmeiras também, no segundo tempo, deixa a equipe mais leve, coloca ele para jogar ali junto com o Roger, com o Bruno Rodrigues, deixa a equipe até um pouco mais rápida, enfim. Então, já emendando o que eu ia trazer antes, né? Se o Ivan falhou no gol do Santos, né, na minha visão, pelo menos, deixando aquela bola cruzar praticamente por cima dele, no jogo contra o Palmeiras, se não tivesse sido ele, o Palmeiras poderia ter aberto o placar até mais cedo, né? Mas você sabe que 11 contra 11, eu gostei mais da partida da Ponte contra o Palmeiras do que contra o Santos. Acho que contra o Santos foi tudo muito igual, nenhum dos dois criou muitas chances. A Ponte teve uma bola na trave com 2 minutos, depois o Santos fez o gol e o primeiro tempo mais ou menos ficou nisso, não aconteceu muita coisa. E 11 contra 11 não, a Ponte teve oportunidades de fazer lá no primeiro tempo, no segundo tempo com o time mais livre, mais solto também conseguiu, né? Lembrando que o placar foi 1-0 para o Palmeiras, né? Gol do Patrick de Paula, um lance assim, né? A bola desvia no Wellington Carvalho e mata o Ivan. Não tem nem o que fazer, coitado do Ivan. Queria saber um pouco de você também sobre essa partida, Edu. Então, João, né, eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que a atuação da Ponte nesse jogo contra o Palmeiras foi um pouquinho inferior, mas também gostei, principalmente no segundo tempo, quando o time conseguiu criar mais também, muito pela incompetência do Palmeiras, né? A gente vê, fica muito claro que o Palmeiras tem um técnico muito ultrapassado, que ele tá ganhando o jogo, ele recua o time, mas O a que eu Ponte quis não tem nada a dizer, ver com isso. Edu, rapidamente, só o que eu quis dizer é que, por exemplo, para quem está assistindo, não está torcendo nem para um lado nem para o outro, né? É mais divertido, porque você vê, o Palmeiras criou chance, a Ponte criou chance, foi mais divertido do que o jogo contra o Santos, nesse sentido que foi melhor, teoricamente, que eu estou querendo dizer. Entendi, não, perfeito, perfeito, João. Mas então, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, eu gostei bastante da Ponte. No primeiro tempo tomou muita pressão em alguns momentos, mas também é algo que eu acho relativamente normal, porque o Palmeiras é uma equipe que está na Série A do Campeonato Brasileiro, com altíssimos investimentos, É um dos tem favoritos ao alguns título. jogadores, com certeza, e tem alguns jogadores das categorias de base que são muito talentosos. O Patrick de Paula, ele fez o gol, mas não foi só isso, né? Fez um excelente jogo, distribuindo muito bem a bola no meio campo. O Gabriel Menino também jogou muito bem.
Então eu acho que assim, a Ponte ter tomado um pouco de pressão no primeiro tempo, eu acho que é algo normal até, sabe? E aí sim, vale destacar muito a atuação do Ivan. Tinha ido mal contra o Santos, mas contra o Palmeiras, mostrou porque é o Ivan, mostrou porque é goleiro da seleção sub-20, é convocado para a seleção brasileira, seleção sub-20 não, perdão, seleção olímpica, mas na última convocação do técnico Tite antes da pandemia, ele tinha sido convocado para a seleção principal também, fez um excelente jogo, sabe? E acabou evitando da Ponte tomar uma maior quantidade de gols. E aí, no segundo tempo, eu achei que o time foi melhor. Poderia até ter empatado o jogo, com certeza poderia, sabe? Infelizmente, não acabou sendo tão feliz em algumas oportunidades. Gostei porque o time no segundo tempo foi atacar também. Acho que vale muitos elogios ao Brigatti por causa disso. Não ficou com medo de talvez ir para cima e tomar o segundo gol. Não, ele foi para cima em busca do empate, sabe? Em busca do resultado mesmo. Então, eu acho que vale destacar muito. Nesse jogo contra o Palmeiras, eu não gostei da atuação da defesa. Achei que a defesa foi bem contra o Santos, mas nesse jogo contra o Palmeiras eu não gostei. No gol do Palmeiras, que nem você falou, João, infelizmente, né, o Patrick chutou, a bola desviou no Wellington Carvalho, não é culpa dele, muito menos do Ivan também, mas a hora que a bola foi lançada, o Apodi foi tirar, acho que ele tirou mal, sabe? E aí a bola acabou caindo no pé do Patrick de Paula, que foi feliz de fazer o gol. Então eu achei a defesa da Ponte um pouquinho desorganizada em alguns momentos nesse jogo contra o Palmeiras, mas é algo que eu acho que vai ser corrigido para a Série B agora com a chegada do Luizão, do Ryan, que vão poder estrear, sabe? Então, acho que isso vai ajudar a Ponte a crescer também no sistema defensivo. Mas, no geral, eu achei que a Ponte fez um jogo de regular para bom, assim. Não foi um grande jogo porque acabou não conseguindo o resultado, sabe? Mas que nem eu falei para você, a Ponte foi eliminada, mas sai do Campeonato Paulista com muita honra. Uma campanha que foi muito ruim antes da pandemia, sabe? Mas depois da pandemia mudou da água para o vinho, né? Pode-se dizer. O time melhorou demais, evitou rebaixamento, se classificou. Então eu acho que isso é digno de aplauso também, né? E que nem o Ivan falou, né? Ele falou que a Ponte sai de cabeça erguida. Eu acho que o pensamento tem que ser esse mesmo. E eu acho que vale a gente começar a projetar a Série B agora, João. Eu vejo a Ponte, principalmente com as contratações, né? A gente não viu nenhum jogador desses que vieram do Mirassol ainda estrear, mas eu acho que a Ponte entra na Série B como uma séria candidata ao acesso. O que você acha? Então, antes até um pouquinho disso, só, eu queria até usar aqui meio que uma aspas, vamos dizer assim, do meu amigo Oswaldo Luiz, que falou hoje no Jornal da IPTV da primeira edição. Ele falou assim, a gente pega uma ponte antes da parada, né, e uma ponte depois da parada. E aí, dentro disso, as projeções para a Série B passam a ser excelentes com jogadores que a gente imagina, os do Mirassol, o Luizão também, que veio do Santo André, também são jogadores que, teoricamente, vão ainda mais melhorar. E aí até eu te repasso até com uma outra pergunta, o que fazer com um time que está tão encaixado, que jogou tão bem nessas últimas partidas, será que trocar esses jogadores que estão com confiança e colocar, por exemplo, tirar o Lazzaroni, que foi muito criticado antes da parada e agora tá tão bem, né, melhorou bastante, e colocar um Hernandes, será que isso vai fazer bem ou mal para o grupo? Eu te devolvo até essa bomba aí. Você não é o João Brigatti, mas quem sabe, né? Olha, João, isso aí é uma dúvida que eu tenho certeza que está martelando na cabeça do Brigatti também, né? Eu acho muito difícil dele trocar todo mundo agora para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Talvez começar a fazer mudanças pontuais, sabe? Promover a estreia do Camilo. Acho que seria interessante, talvez. O Jefferson foi bem nessa reta final, mas talvez tirar o Jefferson, que a gente sabe que não é um grande jogador, recusa no Celo, coloca o Camilo para jogar junto com o João Paulo na criação. Acho uma alternativa que ele pode começar a fazer agora, já logo de cara na Série B. Na zaga, eu acho que não tem como tirar o Wellington Carvalho e o Trevisan uma vez, porque apesar deles não terem ido tão bem no jogo contra o Palmeiras, mas eles vinham de atuações interessantes. Então, talvez tirar talvez o Wellington Carvalho, que na minha opinião é um jogador que é um pouco mais fraco tecnicamente, e aí promover a estreia de um dos dois, ou do Luizão ou do Ryan. Na lateral esquerda, que nem você falou muito bem, o Guilherme Lazzaroni jogou bem agora nesse retorno, né? Para quem via as atuações do Yuri antes da pandemia, que era um negócio desesperador, né? O Lazzaroni voltou bem agora, então não sei se ele vai entrar logo de cara com o Hernandes. Então eu acho que o Brigatti vai começar a remodelar esse time aos poucos, mas eu tenho certeza, ele não vai jogar fora esse time que jogou nessa reta final de Campeonato Paulista e teve boas atuações e honrou muito a camisa da Ponte Preta.
Eu acho que tem até os dois lados, né? Igual ele fez, por exemplo, contra o Santos, que ele já tinha a volta do Roger e mesmo assim manteve o Safira, né? Também de dar confiança para esses caras, mas também eu acho que, assim, lógico, o momento atual fala mais forte do que o de março, até março. Mas também não dá para esquecer que esses mesmos jogadores estavam muito mal antes, né? E você começar tropeçando numa Série B também pode fazer falta os pontos lá na frente, né? Porque a gente sabe, campeonato de pontos corridos, toda a rodada vale a mesma coisa. E o primeiro jogo já é sábado agora, 9 da noite, contra o América Mineiro, que também é um adversário forte, tá aí disputando com o Atlético Mineiro as semifinais do Campeonato Mineiro. Enfim, é um time do Lisca, né? É uma equipe que tende, assim como a Ponte, na teoria, antes de começar o campeonato, a buscar o acesso. Então já são 3 pontos que são fundamentais conseguir. Então, são questões assim que eu não queria estar na pele do Brigatti nesse momento, apesar do ótimo momento, mas não queria estar, não. Isso é verdade, João, eu concordo com você. Mas, que nem a gente falou, realmente, não pode vacilar nesse começo, porque já aconteceu em anos anteriores, 2018, se eu não estiver enganado, que a Ponte começou mal o campeonato e depois lá na frente ficou difícil. Quase recuperou, quase conseguiu acesso, mas ficou por 1 ponto, se eu não estiver enganado. Né? Mas vamos ver como que vai ser. Eu vejo a Ponte entrando na Série B como uma séria candidata ao acesso. Você falou já que a estreia vai ser contra o América Mineiro. Podemos passar data, horário, estádio certinho, João? Sim, Edu. O jogo vai acontecer, seria no Moisés Lucarelli, né? Não vai poder ser por questões da retomada das atividades econômicas aqui no estado de São Paulo. Fase laranja, que Campinas ainda está até esse momento. Então, nós vamos ter o jogo no Canindé, na capital paulista, contra o América Mineiro, sábado, dia 8 agora, às 9 horas da noite. Jogo importantíssimo para começar com o pé direito. É isso, João. Vamos encerrando já? Exatamente. Acho que vale aí a menção honrosa, ótima campanha da Macaca, com certeza, aí, e bons frutos para colher para a Série B agora do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do ano, né? Com certeza, João. Eu acho que a Ponte tem que ter foco total agora na Série B, tem que ser a meta e vai ser fundamental para a equipe voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem. E eu acho interessante essa Série B, porque eu não vejo nenhum bicho-papão. Você pode até me falar, tem um time muito tradicional e tal, que é o Cruzeiro, realmente. Mas a gente vê a situação do Cruzeiro, o Cruzeiro está numa situação muito complicada. Já vai começar a Série B com menos 6 pontos, né? Por causa de punições, devido a todos os problemas financeiros e de corrupção que teve no clube nos últimos anos, né? E pode piorar ainda mais a situação do Cruzeiro. Eu estava vendo até uma informação hoje que o volante Denilson, que teve passagens pelo São Paulo, Arsenal da Inglaterra, né? A equipe dele da Arábia Saudita, que na época ele jogava nessa equipe, quando ele foi contratado pelo Cruzeiro, entrou na FIFA pedindo rebaixamento do Cruzeiro para a Série C por causa de dívidas do clube, dívidas que o clube tem até hoje com essa equipe quando contratou o Denilson. Então, assim, eu não vejo nenhum bicho-papão nessa Série B. Acho que a Ponte entra como forte candidata ao acesso, mas lógico, tem que trabalhar essa raça da Ponte Preta na reta final do Campeonato Paulista, tem que entrar com essa mesma raça, essa mesma força de vontade na Série B. E a gente sabe, né, o futebol da Série B é muito brigado e tal, mas se a Ponte mantiver essa postura, mantiver as boas atuações, com certeza briga pelo acesso e vamos aguardar aí. Temos uma Série B inteira, recheada de informações aqui no Derbycast, sempre para o torcedor ponte pretano. Exatamente, né? Se fosse para listar agora alguns favoritos rapidamente, olhando no papel, o Cruzeiro não dá para descartar, é lógico, pelo menos pelo acesso, né? O Avaí, que já trocou 2 vezes de treinador, o Geninho acabou retornando agora nesta última semana, acho que é uma outra equipe que briga. O Vitória, eu não sei muito bem quais as condições do time, porque não está na fase final do Campeonato Baiano, exatamente, mas também é uma camisa que pesa. O próprio CSA, que acabou de cair, o Guarani, eu acho que também pode vir a brigar, o América, adversário da Ponte nessa primeira rodada, talvez a Chape, enfim, algumas equipes aí pensando rapidamente. Para por aí, né? Sim. Talvez o Cuiabá, eu vi que o Cuiabá estava contratando alguns jogadores interessantes, mas é muito cedo para falar. Enfim, é isso, Edu, muito obrigado pela sua participação aqui comigo mais uma vez. Um grande abraço a todos, toda a torcida da Macaca, boa estreia na Série B. E é isso, tchau. Muito obrigado, João, muito obrigado pela audiência, torcedor ponte pretano, e boa sorte para a Macaca agora nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A reta final de Campeonato Paulista foi bom, vamos ver como vai ser agora na Série B, mas acho que coisas boas podem vir nessa sequência de temporada para a Ponte. Um abração a todos, tchau, tchau.